Bom dia, amigos e amigas que nos acompanham pela nossa rede social. Estamos com Igreja em Ação. E vou pedir de início a vocês que deixem o seu like, deixem o joinha, o dedinho, para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de uma data que está muito próxima de nós, que é a festa dos pais de Maria, São Joaquim e Santana. No dia 26 de julho nós comemoramos o Dia dos Avós. O Papa Francisco também instituiu no terceiro domingo do mês de julho o Dia dos Avós e dos Idosos, Dia Internacional dos Avós e dos Idosos. Mas vamos falar sobre Joaquim e Santana. A nossa tradição, ela conta a história de Joaquim e Santana. Ana, em hebreu, significa graciosa. E o mais importante é que a gente saber o que é pai de Maria, os pais Joaquim e Santana, porque nós rodamos a Bíblia, lemos a Bíblia, passamos página por página, livro por livro, e não encontramos uma referência, uma história que conta a história dos pais de Maria, São Joaquim e Santana. Mas, através da nossa tradição, chega-nos através de um proto-evangelho de Tiago, que conta a história do nascimento de Maria. E é uma história que vem nos chamar muita atenção, porque tanto Joaquim quanto Ana, eles não tiveram filhos, eles eram velhos e eram estéreis. E para o judeu, não ter filho era uma maldição. Ele chegava, olha, não tem filho, então passava aquilo assim: você é impuro, você é inútil, você é amaldiçoado, você não tem filho, como é que não pode ter filho? E eles sentiam na pele esse problema. Ana, que ficava auxiliando no templo, ela sentia aquilo, sentia vergonha, sentia-se deslocada, o preconceito, ela ficava abandonada, isolada. Joaquim, por sua vez, era mal visto pelos seus amigos, as pessoas que conviviam. Ele saía, ia para o deserto, ajoelhar, bater a cabeça na areia, pedindo misericórdia, pedindo perdão a Deus por não poder gerar um filho. Imagine bem, queridos irmãos e irmãs, como é que pode ser tão difícil a vida assim? Muitas vezes nós encontramos no nosso meio amigos, conhecidos ou vizinhos, pessoa que nós temos conhecimento na nossa cidade, que a pessoa está tão triste porque ela não pode ter um filho, ela não pode gerar um filho. E quantos que, para resolver o problema de não poder, adotam uma criança? Conheço inúmeras pessoas que adotaram crianças por não poder conceber. E aí nós nos reportamos agora ao tempo de Maria, que lá os pais passavam pelo mesmo problema. Mas Ana, ela no templo, ela conversava muito com Deus, e Deus vendo aquele pedido, aquela sinceridade, aquele desejo daquela mulher que estava ali prestando serviço ao templo, mandou um anjo para dizer para ela que ela mereceu graça diante de Deus e que ela iria conceber um filho. E ela ficou preocupada, mas acreditou na palavra do anjo do Senhor, que disse que era para ir encontrar com seu marido, encontrar com Joaquim, para dizer para ele. Da mesma forma, um anjo apareceu para Joaquim no deserto, pedindo que saísse para encontrar com Ana, porque ele seria pai. E Ana fez uma promessa, fez um juramento no templo: se Deus me atender, de eu poder gerar um filho
ele será consagrado desde o nascimento a Deus. Essa é a minha promessa e vai ser, durante toda a sua vida, vai ser consagrado a Deus. Esse também é o juramento no templo perante o Senhor. E Ana saiu do templo, obedecendo o que o anjo tinha pedido. Ela saiu e foi para se encontrar com Joaquim. E a tradição chama de portão de ouro, um local onde o anjo comunicou para Joaquim e o anjo comunicou também para Ana que fosse encontrar com Joaquim. E eles foram encontrar-se naquele local. E eles geraram um filho. E aí nós vemos o milagre que Deus pode fazer na vida da pessoa que acredita, que tem fé. E o maior milagre foi exatamente ser velho e estéril e poder gerar. Porque a graça de Deus atende, não tem dificuldade, não tem nenhum mínimo de dificuldade para poder atender. Porque Deus, o que é impossível para os homens, não é impossível para Deus. Esse é um exemplo. E eles tiveram. E o outro milagre também, além dela ser estéril e ter gerado um filho, o outro milagre foi que não foi um filho, que normalmente o primeiro filho sempre espera que seja o homem. Olha, meu primeiro filho. E veio uma mulher, uma menina, que recebeu o nome de Maria. Olha os desígnios de Deus. Maria veio a ser a mãe do Filho de Deus. Maria consagrada, Maria pura, Maria ali no templo, que foi ali o resultado de uma promessa, aquela promessa, aquele juramento que Ana fez. Se eu conceber, ela será consagrada durante toda a vida ao Senhor. E ela foi. Nasceu com 3 anos de idade. Ana entrega Maria no templo. E Maria vai ficar ali no templo até os 12 anos, quando ela sai do templo para ir poder cuidar da mãe, porque o pai tinha morrido. Olha o amor filial. O pai morreu, ela foi para cuidar da mãe. E por isso nós comemoramos nesse mês de julho, no dia 26 de julho, o Dia dos Avós. Os avós de Jesus, Joaquim e Ana, que conceberam a mãe de Jesus através daquela promessa, através do beneplácito de Deus, que atendeu, viu a sinceridade, viu a verdade naquela mulher prostrada, chorando, pedindo, conseguiu. E o culto de Santana, ele apareceu no 6º século no Oriente e no 8º século no Ocidente. Então, essa devoção vem de longa data. E a partir do século XVI foi incluído Joaquim também. Então, São Joaquim e Santana, os avós de Jesus, foi um culto. E nós temos que ver uma coisa também muito importante. Nós estamos falando de avós, falamos de Joaquim, de Ana, para ver como é que foi a história dessa concepção e por que essa data tão importante como a data, o Dia dos Avós, que hoje nós temos essa comemoração que pouca gente lembra. Muitas vezes um neto acha que é só chegar, o pai vai lá, dá um presentinho, leva ali, olha, toma aqui esse par de meia, toma aqui essa caneta, toma aqui esse caneco. Não é isso que os avós estão pedindo, estão precisando hoje, que eles não pedem. Os avós são hoje praticamente os empregados dos filhos, porque quando chegam os netos, o pai e a mãe têm que sair. Papai, você pode cuidar do seu neto?
que nós temos aqui uma reunião, tem aqui assim, e os avós têm o maior amor da vida em ficar com aquelas crianças, brincando, contando história, rindo, que muitas vezes não consegue com os pais. Por isso o dia dos avós é muito importante, não para dar um presente, mas poder chegar perto do seu avô, da sua avó, e pedir para ele a bênção. Me dê a sua bênção, vovô, me dê a sua bênção, vovó. Que essa é uma cultura que está desaparecendo do nosso país. Nós encontramos no Nordeste, lá o painho, que vai, o painho, o afilhado, que ele vai ali, vai pedir a bênção, pede para o avô, pede para o seu padrinho, porque os pais ensinam aquilo que deve ser ensinado, o respeito, o amor, o carinho que deve ter. O mesmo carinho que Jesus teve com seu pai, sua mãe, foi trabalhar ali como um marceneiro na carpintaria, foi ali trabalhar com o pai para ajudar o pai, até chegar o dia que ele teve que sair, mas sempre honrou o pai e a mãe, sempre cuidou. E hoje, nessa data, 26 de julho, guardem isso, meus irmãos e minhas irmãs, guardem essa data, 26 de julho, dia dos avós. Faça uma surpresa, vocês que têm, se estiver morando longe, dá um telefonema. Olha, vovó, parabéns pelo seu dia, me dê sua bênção, lembre de mim. Faça uma oração pelos avós. Se estiver perto, vai até ele e dê um abraço. Aquele abraço carinhoso, aquele abraço amigo, aquele abraço realmente de quem ama, para que a gente possa ter uma referência. Eu pude ver meu avô, eu pude ver minha avó, eles ficaram comigo, eles me contaram história, eles me agradaram, eles saíram comigo, eles brincaram comigo, eles rolaram no chão comigo, que muitas vezes os pais de hoje não têm tempo, porque tem muito trabalho, mas os avós estão sempre dispostos a agradar o seu neto, a sua descendência. Não conhecia meus avós paternos, só maternos. A mãe do meu pai, que era Ana, e da minha mãe, que era Angelina, italiana, brava toda a vida, mas conviveu, morou conosco, ficava sempre junto, e contando história. Era italiana, contava muita história desde quando chegou no Brasil, que foi fazer, o que foi trabalhar, e contava para nós aquilo, e a gente ficava em volta dela, ouvindo aquela história toda, e depois a gente ia trabalhar. Falou assim: gostou da história? Agora vamos torrar café. Colocava o café naquela torradeira, fazia aquele fogo e ficava girando ali para torrar o café. Doía o braço e tudo. Quando acabou, agora vamos moer o café. Colocava no moedor e mais manivela. Mas tudo isso era uma alegria tão grande de estar participando, e ela do lado, olhando. Não é assim, é desse jeito, ensinando, mostrando, rindo, contando histórias, e a gente desfrutando. Hoje eu lembro muito dela, era italiana, a nona, então lembro da minha nona, com muito amor, com muita saudade desse tempo que nós passamos. E é exatamente esse tempo que eu gostaria que vocês, queridos irmãos e irmãs, que vocês transmitissem a seus filhos. Você que ainda tem seus avós vivos, dê um abraço deles, distribua o carinho, ensina seus filhos a respeitarem os avós, porque nós estamos vivendo numa sociedade que está cada vez mais
se desfazendo, perdendo muito da nossa cultura. Vamos reviver, vamos resgatar um pouco dessa cultura, ensinar a pedir a bênção, ensinar a respeitar, a dar um abraço, a ter paciência com os velhos, que muitas vezes eles falam uma coisa 2, 3 vezes, e a criança hoje quase não tem tempo de ver aquilo, fica muito impaciente, mas aquela criança vai chegar a ser velho também, que a gente possa ir ensinando. Olha, o vovô está meio doente, ele precisa do seu carinho. E aproveitando essa oportunidade, peço mais uma vez que vocês divulguem o nosso site, de Igreja em Ação. Vocês vão encontrar, entrando no YouTube, vão encontrar, ou entrando aqui no site da paróquia, vai ter o endereço também. Eu quero pedir para vocês, aqueles que puderem, no Dia dos Avós, ou em qualquer dia que vocês puderem, façam uma visita para aqueles avózinhos que estão abandonados, aqueles avózinhos que estão enfiados, essa é a palavra, jogados dentro de um asilo. Porque é mais fácil o filho pagar para alguém ficar tomando conta do seu pai do que ficar preocupado. Então, façam isso. No Dia dos Avós, façam uma visita para eles. Não precisa levar nada, não tem que levar presente nem nada, não. Leve a sua palavra, o seu amor, a sua amizade, o seu carinho. Chega ali, fique 5 minutos com ele, conversando, que é o que mais eles estão precisando, é de atenção, de uma conversa amiga e não ficar abandonado, jogado num canto. Esse é o papel nosso, é o papel da nossa sociedade, que deveria estar preocupada com aqueles que já deram a sua vida, trabalharam, fizeram muito e hoje encontram-se no abandono, encontram-se simplesmente jogados de lado. Isso é muito difícil para todos nós. Família não querer cuidar do pai e da mãe. Aquela mãe que gerou o filho durante 9 meses, que teve uma vida inteira cuidando, e quando chega na sua velhice, é abandonada, porque nenhum filho não tem tempo para poder cuidar do pai e da mãe. Não esqueçam que nós temos filhos também. Será que quando eles crescerem muito e nós estivermos mais velhos, eles também vão pensar a mesma coisa? Meus amigos, minhas amigas, dia 26 de julho, dia dos avós. Lembre-se de seus avós. Uma palavra de carinho. Vamos pensar com muito amor. Não vamos abandonar, não vamos deixar passar em branco essa data. E também, sempre no 3º domingo do mês de julho, por determinação do Papa Francisco, comemoramos o Dia Internacional dos Avós e dos Idosos. Aqueles que puderem, vamos participar. Agradeço a todos, a vocês que estiverem participando, que estiverem nos ouvindo, e deem a sua sugestão, façam suas críticas e nos acompanhem. Não esqueçam, dê o seu like e vamos continuar para que a gente possa cada vez trazer algo mais, alguma coisa da nossa vida também, e a gente possa compartilhar com vocês. A todos vocês, desejo que tenham uma ótima semana, com muito carinho, com muito amor, àqueles que são da nossa descendência, nossos avós. A todos vocês, paz e bem.